Nós estamos aprovando as contas de 2015, né? Quase 7 anos atrás, né? Eu sei que o setor público tem várias características próprias, mas, só para compartilhar um pouco com vocês, eu venho do setor privado e fazia justamente os pareceres das contas, né, das empresas, e geralmente a gente termina o ano, no início do ano seguinte, a gente já emite os pareceres, janeiro, fevereiro, março, abril já está atrasado, né? E, nesse caso, a gente está aprovando as contas com 7 anos de atraso. Então, é muito tempo, por mais que a gente tenha regras próprias, que a gente tenha todo um processo a ser cumprido, não dá para aceitar tanto tempo. Então, eu já conversei sobre isso na Comissão de Finanças, com o presidente da Comissão, Serginho, com os demais vereadores, já conversei também com o Tribunal de Contas, que tem, inclusive, iniciativas para tornar esse processo mais ágil, mais tempestivo, para que ele seja mais efetivo. E eu chamo todos os vereadores para que a gente se envolva nesse processo, para que ele seja mais tempestivo, mais rápido. É muito importante isso. Outro ponto importante que eu também chamo a atenção é que esse é um dos projetos mais importantes que nós vamos votar esse ano. Por quê? Isso é o resultado do nosso trabalho de fiscalização. O trabalho do vereador de fiscalização está na Constituição Federal, no artigo 31, e é uma das principais funções do vereador, e é fazer a fiscalização financeira, contábil e orçamentária do município. Então, por isso, é tão importante essa análise das finanças, das contas que nós fazemos quando vamos aprovar essa prestação de contas. Para também contextualizar um pouco, né, esse projeto passou pela Comissão de Finanças, eu fiz um voto por mais informações ao ex-prefeito e pela possível rejeição das contas, considerando os argumentos dos relatórios do TCE. Esse voto foi aprovado pela maioria dos vereadores na primeira votação. Depois nós recebemos a resposta da equipe, entendemos que a resposta não era suficiente, os argumentos não eram suficientes, mantivemos o voto pela rejeição e pela reprovação das contas. Voto não foi aceito e foi aceito o voto pela aprovação das contas, que é o que nós estamos votando hoje. Então, só para ficar claro, né? E também ressalto que aprovar essas contas quando a gente fala de aprovar as contas, a gente também está falando do dinheiro público, do dinheiro do contribuinte, que paga impostos e que tem que ser bem aplicado. E a gente também passa um recado para os futuros gestores, né? O cuidado que se tem que ter com o dinheiro público e o cuidado com o trabalho também passa um recado para os próximos gestores, né? Qual é o cuidado que eles vão ter? Então, por isso também é muito importante essa aprovação e essa avaliação. Quando a gente fala das contas, a gente está avaliando as finanças, né? As contas, a parte contábil e financeira. A gente não está avaliando a pessoa e o ex-prefeito em si. A gente está avaliando como foi a gestão contábil e financeira. Destaco também para os senhores que o processo todo, ele passou pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público de Contas, pela Coordenadoria da Gestão Municipal, e ele tem mais de 1000 páginas, ou seja, é um processo bem extenso, até por isso, vereadora Maria Letícia, que ele demora tanto tempo, né? Porque o Tribunal de Contas dá o seu parecer, envia questionamentos, a equipe do gestor manda respostas, então ele vai e volta, às vezes várias vezes, e por isso é um processo tão demorado e tão extenso. E quando a gente avalia essas mais de 1000 páginas e toda a parte técnica proferida por esses 3 órgãos, eles identificam diversas irregularidades nessa gestão e nessa prestação de contas. É só no final do processo, no acórdão final, que o TCE converte essas irregularidades em ressalvas e aí recomenda a aprovação com ressalvas. Contextualizando também a gestão, esse ano de 2015 era o 3º ano da gestão do então prefeito, né? A gestão dele foi de 2013 a 2016, e esse é o 3º ano. Já passou pela Câmara, vereador Leônidas, as contas de 2013, ou seja, do 1º ano da gestão, que tinha problemas e irregularidades semelhantes a essas apontadas no ano de 2015, e ainda não passou pela Câmara as contas de 2012, 2014 e 2016.
né, 2012, um ano anterior à gestão, que é também justificativa para alguns pontos apontados nas contas de 2015. E 2014 e 2016, para vocês saberem também, o próprio Ministério Público de Contas já reprovou as contas de 2014 e 2016, pelos mesmos problemas das contas de 2015. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Né? A gente vai falar de 2015, eu só estou contextualizando porque o próprio Tribunal de Contas tem uma instrução que diz que se os erros são recorrentes e se acontecem em vários anos, também é um motivo para uma possível rejeição ou reprovação das contas. Então, esse é o motivo aí da gente estar falando sobre isso. Além disso, aqui no plenário, nós escutamos muitas vezes o próprio líder do governo, os vereadores da base, mencionarem, o próprio secretário de Finanças, que já esteve aqui nessa casa algumas vezes, mencionar dos problemas da gestão financeira da gestão anterior, que os vereadores aqui da base, que estão aqui, tiveram que enfrentar, tiveram um desafio enorme, né, vereador Bobato, porque tiveram que votar o pacotaço, que foi, né, teve muita discussão e que foi necessário para colocar as contas em ordem. Então, isso é sabido, né, eu tenho certeza que os vereadores já sabem. Para sintetizar, o Tribunal de Contas ele aponta 4 principais problemas nessas prestações de contas. Um deles é o resultado financeiro negativo de 174 milhões, então isso é um problema apontado. Outro é o atraso na entrega dos dados do mês 13, referente às contas do fechamento do final do ano. As contas do ano de 2015 só foram entregues em novembro do ano seguinte, ou seja, demorou muito tempo. E o principal problema desse atraso é justamente os saldos negativos nas contas, que o próprio sistema não aceitava. Então, não tinha como entregar, o sistema não aceitava, e daí eles tiveram que fazer ali também uma ginástica ali para poder entregar as contas. Outro problema grave, e também está relacionado com um assunto que nós discutimos extensamente no final do ano, é o não pagamento do déficit atuarial no montante de 343 milhões. Né? Ou seja, não foi paga uma dívida de 343 milhões da Previdência, o que depois gerou uma multa de mais de 1 milhão e também está relacionada com o déficit da Previdência que nós discutimos, inclusive votamos, né, a reforma da Previdência no final do ano. Além disso, tinha saldos bancários com contas negativas, com saldo a descoberto, de uma forma simples. Valores negativos que não tinham uma receita vinculada, o que não é permitido pelo Manual de Contabilidade Pública, pelas normas de contabilidade pública. E aí, então, esses são os principais problemas apontados pelo Tribunal de Contas, que são considerados como irregularidades e que depois são convertidas em ressalva. O principal argumento do Tribunal de Contas para converter em ressalva foi que o valor dos 174 milhões do resultado financeiro negativo era abaixo de 5%. Então, eles consideram não é um valor tão relevante, abaixo de 5%, por isso pode ser convertido em ressalva. No entanto, quando a gente considera os valores negativos baixados de outras contas que não deveriam, e que deveriam ter sido considerados nesse resultado negativo, esse valor fica acima dos 5%, fica em torno de 230 milhões, é um valor de 50 milhões. Ou seja, nem essa justificativa utilizada pelo Tribunal de Contas se sustenta, porque o valor fica acima dos 5%. Então, nós entendemos que essa justificativa não está adequada. Né? Então, explicando, né, até de forma simples, esse valor negativo de 50 milhões é como se ele tivesse sido baixado da contabilidade e pago. É como se eu tivesse um cartão de crédito e eu pagasse a conta com outro cartão de crédito, daí eu diminuía a minha dívida. Mas eu continuo com uma dívida, porque eu paguei com cartão de crédito. Enfim, explicando de forma simples. Ou seja, nós avaliamos as contas e entendemos que elas deveriam ser reprovadas, considerando todo o embasamento técnico emitido pelos órgãos técnicos, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas, pela Controladoria Geral do município. Por isso, o nosso voto é contrário a esse projeto de decreto legislativo. Quando nós falamos, novamente, do dinheiro público, nós estamos falando do dinheiro do cidadão que trabalha todos os dias para pagar os altos impostos que nós temos no nosso país e no nosso município.
Entendemos que é importante que tenha um cuidado muito grande com esse dinheiro, que ele seja bem aplicado, e quando nós avaliamos as contas e o trabalho que foi feito pelos técnicos, nós vemos que essas irregularidades são motivo... A parte, vereador Serginho do Posto. ...para a reprovação dessas contas. Então, esse é a justificativa. A parte concedida, vereador Serginho. Vereadora, quer terminar seu raciocínio? Não, já estava finalizando. Primeiramente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo esforço em fazer um parecer muito técnico na Comissão de Finanças. Vossa Excelência buscou elementos trazidos pelo Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador externo do Executivo Municipal, Estadual. Porém, é importante salientar alguns fatos que Vossa Excelência menciona no parecer